Gente, eu quero convidar todos a abrirem as Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Tá com minha turma boa do som, tá com um apitozinho aqui, né? Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Eu aproveito para cumprimentar quem está no YouTube. É uma alegria ter você conosco também. Se inscreve no canal, deixa o like na transmissão, comente à vontade, peça oração. Vamos ler o texto que conta a ida de dois discípulos de Jerusalém em direção a Emaús. Lucas 24, versículo 13 em diante. Diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus, de todo o povo. Os chefes, os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está acabando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Texto longo, mas eu vou explicar. Antes disso, deixa eu perguntar uma coisa. Você tem uma expectativa sobre a sua vida? Uma expectativa sobre o que você acredita que Deus fará na sua vida? Ou você é uma pessoa que sem muito plano, sem muito projeto, que meio que deixa a vida me levar? A vida leva eu. É uma filosofia mais pagodiniana.
É sempre difícil equilibrar essa necessidade que nós temos de ter expectativas, de fazer planos, e essa capacidade também que temos que ter de ser flexíveis com os imprevistos da vida. A minha opinião é de que sim, nós temos que fazer planos. Provérbios 16 ensina isso, ensina a fazer planos, mas submeter esses planos ao Senhor, amém, gente? Porque nem sempre sabemos se Ele quer o que nós queremos, então a gente precisa ser guiado por Ele, tá disposto para que o Senhor faça por outros caminhos. Geralmente Ele faz por outro caminho. Geralmente o que impera é Isaías 55, 8, 9. Os meus pensamentos não são os de vocês, os meus caminhos não são os de vocês. Então, geralmente a gente planeja e o Senhor vai nos ajudando ali. Mas o grande problema é quando alguma coisa dentro da gente nos convence que existe um roteiro que é o roteiro certo, e que se as coisas não forem daquele jeito, então não são. E aconteceu isso com vários discípulos de Jesus, mas dois estão no foco aqui, que são esses dois que estão indo para Emaús. Um se chama Cleopas, o outro nome não é dito no texto sagrado. Jesus, ele tinha vários discípulos, cerca de 70, 100 discípulos. Tinha os 12 mais chegados, um já era morto a essa altura, Judas, e tinha alguns outros com níveis de proximidade maior ou menor. Esses parecem assim ser de uma segunda turma, né? Não é da primeira turma, mas de uma turma mais próxima, porque eles interagem bastante com os 11, Cleopas e esse outro discípulo. Só que eles estão frustradão com Jesus, porque eles tinham uma expectativa de que Jesus, sendo o Messias, ia naquele momento, naquela fase da história, libertar o povo judeu do Império Romano. Ia começar um grande reino judaico que de alguma forma ia abençoar o mundo, ia revelar o Deus de Abraão para o mundo. E isso não aconteceu, né? Como eles pensavam. Ao contrário, a princípio Jesus foi derrotado por Roma. Roma prendeu Jesus com muita facilidade. Foi muito fácil, não teve guerra, não teve batalha, muito fácil. Prendeu Jesus e executou, junto com outros criminosos, como mais um. Sabe uma derrota humilhante? Eles ficaram muito frustrados. E com essa frustração, eles deixaram a igreja, os irmãos que estão em Jerusalém, deixaram Pedro, Tiago, João, Simão Zelote, Mateus, Filipe, André, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, o pessoal de Betânia, Marta, Maria, Lázaro. Deixaram todo mundo que estava naquela região, que Betânia também é perto de Jerusalém, deixaram todo mundo para lá e foram em outra direção, frustrados, se afastando, coração ferido, sem fé, porque as coisas não aconteceram como eles pensavam que tinham que acontecer. E a gente pode falar que eles estão se desviando do caminho, porque a vontade de Jesus era clara, que era que eles ficassem juntos em Jerusalém, que eles cuidassem uns dos outros, que eles começassem o projeto da expansão do reino de Deus a partir de Jerusalém. Mas aqueles caras estão frustrados e perderam a fé, tanto que eles chamam Jesus de profeta. Não é mais o Messias, não é mais o Salvador, é mais um profeta que morreu. Estão se afastando, né? Estão num caminho que a gente pode falar de pecado. Se você está
se afastando da vontade de Deus, se afastando da comunhão, você está frustrado, sem fé, é um caminho de decadência, é um caminho de pecado. Mas o bom pastor, ele vai buscar essas ovelhas perdidas. Porque ainda que eles não reconhecessem mais Jesus, Jesus continua reconhecendo ele. Essa característica de Jesus é maravilhosa, né? Paulo fala isso a Timóteo, 1 Timóteo 3:13. Ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Eles estão praticamente declarando na caminhada: nós não somos mais de Jesus. Isso é muito forte. Eu não sei se você já teve a tentação de declarar isso no seu coração. Eu já tive. Já me senti frustrado ao ponto de falar: será, cara? Será que não é tudo maluquice esse negócio? Olha, me afastava desse negócio de igreja, viu? Negócio de igreja, de pastor. Meu pai é pastor. Meu pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje é muito mais que um amigo. Mas ó, que nada, rapaz. Agora você vê que eles vão magoar. Eles não estão bem resolvidos. Eles vão falando disso, né? Mas rapaz, a gente botou fé nele, né, rapaz? Te acredito, Gastão usando. Todo crente de verdade, ele sai da igreja, mas a igreja não sai dele. Ele não pisa na igreja, mas ele fala da igreja. Ele fala de Jesus. Porque no fundo ele crê. Aleluia. Quando ele fica aquela luta, aquela mágoa, sabe? Rapaz, a gente gastou nossa vida lá, né? Para ficar atrás dele, né? 3 anos e meio atrás daquele homem, rapaz. E aquele dia, porque ele fez aquele... Mas ele fez, eu não entendo. Como é que o homem... Deus usou, não foi? Deus usou ele, mas no final, derrota. Mais um Messias. E estão aqui frustrados, magoados. Eu já me senti assim, se afastando. Eles não reconhecem mais Jesus, mas Jesus vai atrás dele. Jesus aparece. Tem um homem que aparece no meio do caminho, se aproxima e fala: ei, o que vocês estão conversando aí? Mas vamos, se você é o único visitante em Jerusalém que não sabe qual é o assunto do momento, o papo que rola nas redes sociais, você não sabe? Sobre Jesus, o profeta poderoso em obras, em palavras. A gente botou a maior expectativa, rapaz, de que ele ia libertar Israel, mas tem 3 dias que ele morreu. Tem umas irmãs aí meio emocionadas, foram no túmulo, não acharam o corpo, estão dizendo que ele ressuscitou. Até os outros irmãos também foram lá, nada, rapaz. Eu esperava era outra coisa. Eu esperava ele botando para quebrar, arrebentando com romano, cabeça de romano voando, a gente conquistando, um negócio de ressuscitando cru, não faz sentido nenhum. Mas ali está Jesus. Jesus começa a conversar com eles e falar para eles sobre a palavra de Deus. E olha que coisa maravilhosa, não é uma aparição extraordinária, Jesus não aparece glorificado com anjos ao redor para impactar, não. Ele aparece de uma forma humana que não é reconhecida, nenhum brilho, nenhuma glória, nenhuma aura. Eu sou da moda, gente. Olha meu bigode que eu botei. O negócio é moda. Jesus não farmou aura. Jesus não farmou aura. Ele vem na maciota aqui, de boa, sabe, não tá, mas está ali. Vou te falar uma coisa. Muitas vezes a gente está esperando que Deus apareça em nossa vida de forma espetacular, mas Deus aparece no seu caminho numa pessoa que você não dá nada. Encosta uma pessoa que você não dá nada ali, ó, te fala um negócio ali, é Deus falando com você, e te lembra uma palavra, e começa a mexer. O texto fala que enquanto esse homem desconhecido falava, o coração deles começava a mexer. Um negócio diferente acontecia, aleluia. Eu lembro quando eu de fato fui alcançado por Cristo, né? Eu cresci na igreja, mas fui alcançado por Cristo na minha adolescência, minha juventude. Uma coisa estranha começou a acontecer. Eu não conseguia mais pecar em paz.
Ô negócio chato. Ia por lugar assim para pecar. Não sei quem conheceu eu ia falar saudoso, misericórdia, Jesus. O antigo. A carne a gente ia falar, a minha carne queria falar saudoso, mas é o antigo, né? O final do Mamagaia. Era aqui na orla. Eu ia. Oxe, quebrava tudo. Tem gente que não sabe nem o que é, né? Graças a Deus. Aí antes eu ia em paz, o meu Mamagaia. Agora eu vou, quando eu que eu tô chegando, aí passa alguém. Oi, Diogo, paz do Senhor. Você veio? Eu estou aqui constrangido, irmão, porque não sei se vou me embora, vou morar. Miserável. Aí já ficava perturbado, já não conseguia fazer as coisas, sabe? E você pensa que o Senhor vai aparecer para você. Não, falei, falar, se você pertence ao Senhor, Ele nunca mais vai deixar você em paz no caminho errado. Ele sempre vai mandar alguém, Ele vai ter um jeito de falar com você. Vem uma mensagem, você tem. Eu acho fantástica a estratégia do pessoal do Impacto de Carnaval, né? Diz que eles ganham muita gente assim. O pessoal está descendo pro carnaval, querendo, sabe, chutar o pau da barra. Quando está descendo, tem um irmão cantando um louvor no ponto de ônibus. Os caras já descem a bola chorando. Oh, meu Deus. Já fica quebrantado ali. Deus encontra ali. Deus encontra ele ali, no caminho distante. Jesus vai aonde for atrás de você. Ele vai lá, ele caminha ao céu. Jesus está caminhando no caminho errado, na direção errada. Os caras caminhando para o lugar errado, eu caminhando para o Mamagaia, e o Senhor ali comigo. E aí, vamos juntos? E falando. E aí o que o Senhor vai fazer, basicamente? Como é que o Senhor vai trabalhar o coração deles? E o Senhor vai realinhar as expectativas, porque eles estavam com a expectativa errada. Desse Messias triunfante, que não sofre, que não padece. E o Senhor falou, não, cara, o Messias de fato, você não conhece a palavra, não? O Messias de fato triunfa, mas antes ele tem que sofrer, é necessário que ele padeça. Aí começa a falar textos do Antigo Testamento que provavam isso, né? Gênesis 3,15, o proto-evangelho, Salmo 22, Isaías 53, o famoso texto do servo sofredor, né? Ele foi moído por nossas iniquidades. Começa a mostrar para eles que na verdade o sofrimento fazia parte do roteiro de Deus. E eles começam a pensar, cara, poxa, a gente não pensava assim, não. Por isso que estamos frustrados. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Muito da nossa frustração com Deus, com o Evangelho, com a vida, é falta de preparo prévio para o sofrimento. É porque você cria uma ilusão de que você não vai sofrer, de que você não vai falir, de que você não vai adoecer, de que você nunca vai ter crises no relacionamento, na família, crises emocionais. Aí quando elas chegam, você buga, porque o que me prometeram era outra coisa. Eu jurava que eu buscava Deus e agora eu tinha o casamento maravilhoso, e agora eu tinha uma família perfeita, e agora eu prosperava financeiramente, a minha saúde era maravilhosa e tudo ia muito bem. Esse é o papo que rola nas redes sociais. Será? Mas, gente, deixa eu lhe falar uma coisa. Não existe essas promessas na Bíblia, gente. Pelo contrário, o que o Senhor falou? No mundo, mas tem o quê? Eu venci, eu estou com vocês. Vou lhe falar, os textos bíblicos são contrários. Você olha para Isaías, o Senhor fala assim, ó: quando você passar pelo fogo, quando você passar pela água, não é que você, não é nem se, é quando, meu irmão. Vai ter tempo de fornalhas, vai ter tempos de águas que te encharcam, que parece que vão te afogar. Só com a promessa: eu estarei contigo.
ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou sucumbir ao medo, porque tu estás comigo. Em nome de Jesus, enterra hoje essa teologia do triunfalismo, porque ela vai te frustrar. Porque essa é uma teologia bipolar, sabe? Eu conheço o crente triunfalista. Ele sai da fé aloprada para a incredulidade muito rápido, quando chega o problema. Porque ele está aqui na confissão positiva. Não, eu não aceito enfermidade. É engraçado até, eu não aceito. Já viu? Inclusive tem gente que ensina a pessoa a orar assim. Não, meu irmão, não, declare, tome posse. Diga a Deus, Deus, eu não aceito. Onde Deus olha, ele é fofo, é uma figurinha, né? Seu que, Vinho? Eu não aceito. Ó, Gabriel, ó, Gabriel, ver essa comédia aqui. Diga aí, Vinho, de novo, como é que é? Eu não aceito. Eu não aceito. Né? Oh, meu irmão. Tem um hino de Asaf que é bonito, né? Asaf Borba, que cantou aqui até ano passado, eu acho, ano passado, né? E Asaf, quando a esposa dele não engravidava, tal, perdia o bebê, em vez de falar, Senhor, eu não aceito que eu teu servo, minha mulher não engravida, não tem um bebê, tal, ele foi cantar ao Senhor como um crente faz, porque ele falou assim, ó, sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano, tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso, és um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeito em teus caminhos, meu Senhor. Pois sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Cantei até bem, tá vendo? É o bigode de Fred Mercury, ajuda. We are the champions, my friend. Pastor, você sai da unção para piada, você já não sabe como eu sou. Eu sou assim, daí eu defeito de fábrica. E gente, vida com Deus é isso. A única garantia é a melhor de todas. Não é que não vai ter problema, não vai ter, a garantia é eu estou com vocês. E Jesus está dando uma prova maravilhosa, dizendo, cara, vocês são tão bocós que até desviados, sem fé, falando besteira. Porque o texto, a versão que eu li aqui, tem um eufemismo. Porque ele chega falando assim, ó nécios e tardios de coração para crer, tipo assim, tolos e atrasados. Vocês são tolos e atrasados, têm uma teologia péssima. Só creem, não enxergam nada, não entendem nada, mas mesmo assim eu amo vocês. Eu cuido de vocês. Essa é a nossa garantia. É Romanos 8 que diz, né, que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada, Paulo fala, nada, não tem principado, não tem potestade, não tem problema desse mundo, não tem nada do presente, nem do futuro, nem perigo, nem espada, nem fome, nada. Deus vai dar um jeito de estar lá e nos amar, e nos segurar no seu amor, e nos sustentar na sua graça, e cuidar de nós. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Pelo contrário, Deus vai agir em todas as coisas,
Não é que tudo é bom, não, tem coisa ruim na vida, mas Deus vai agir em tudo para o bem daqueles que o amam. Deus vai agir na enfermidade, na crise, na angústia. É necessário que o Messias sofra para depois entrar na glória. Gente, se Jesus teve que sofrer, quanto mais a gente, né, gente? Ouvinhos. Sofrimento é terapêutico, gente. É no sofrimento. Você só presta um pouquinho porque você sofreu. Você sem sofrer, você era um nojo. Paulo de apóstolo Paulo, lindo, fofo de Deus, cheio dos... Meu Deus, Paulo tá ali com uma dor, um problema, um espinho na carne. Senhor, arranca aí, na moral. Ô Pinhão, não posso não. Paulinho, eu não posso. Ô Senhor, arranca aí. Não vou, Paulinho, porque você sabe que se eu tirar seu problema, você não presta. Você fica vaidoso. Então eu tenho que deixar aí. Sabe o que eu vou te dar? Eu vou te dar graça. Eu não vou largar. Eu vou te dar força para suportar isso até o tempo certo. Vou te falar, agora com essa frustração que você vai ter aqui agora, se você ou vai para Emaús ou você fica. Deixa eu falar uma coisa. Tem problema na sua vida que Deus nunca vai resolver nessa vida, porque no dia que Ele tirar esse espinho, você fica um nojo. E para não lhe perder, para você não estragar, Ele vai deixar a vida toda. Sabe o que Ele vai te dar? Graça para suportar. Agora há uma promessa. Há uma promessa. Há uma promessa que vai chegar um dia que Ele vai consolar dos nossos olhos todas as lágrimas. Aí não vai ter mais dor, nem morte, nem choro, nem nada. Mas o roteiro até lá, gente, só Deus sabe o que vai ter. Se Jesus teve que sofrer, a Bíblia diz em Hebreus que Ele amadureceu sofrendo. Jesus amadureceu sofrendo. E você quer crescer sem sofrer? Outra música, né, já que eu estou na unção de Fred Mercury, de Logos, ele fala assim. Essa para mim é uma das poesias mais lindas que eu já vi, né, na vida, né? Que é Espinho. Ele fala assim, ó: se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça. Ó, se feriu cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, sou parte do corpo, não devo reclamar. Qual é o pedido? Dai-me, sabe, né? Dai-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dai-me mais graça, Senhor, dai-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Ele vai te dar graça para passar por tudo. Ele vai te dar graça. Mas se você ficar na expectativa de não sofrer, você vai se frustrar, vai desviar. Aí o crente fica bipolar, porque um dia ele está, eu acho que eu nem falei isso, eu vou falar. Um dia ele está triunfalista, a vitória é minha, eu determino, eu não aceito, eu vou próximo, vou arrebentar. Aí quando chega o primeiro fracasso, aí ele é igual esses caras aqui, poxa. Aí desvia. Aí se afasta, aí quer ir embora. Aí quer ir embora de Jerusalém, aí não quer mais saber de igreja, de pastor, de Jesus, de ninguém. Por quê? Porque criou uma expectativa errada. Então, meu irmão, eu não quero que você fique com medo, não. Pelo contrário, o amor é para arrancar o medo. Mas saiba, vão ter coisas difíceis na sua caminhada, mesmo com Deus. Isso não é sinal de que Deus não está, pelo contrário. É aí que você vai conhecer o Senhor. Paulo diz em Romanos 5,5 o quê? Que nos gloriamos nas tribulações, porque elas fazem o quê? Produzem uma perseverança necessária, que geram uma experiência, uma maturação, que nos transformam, e a gente tem uma experiência com o amor de Deus em nosso coração. Então, é isso aí, gente. É isso aí. É estar preparado. Se esses caras estivessem preparados, ó,
gente, estamos preparados. Vai ter cruz, vai ter humilhação, vai ter derrota, está tudo no projeto. Eles não se abalavam, mas como não estavam preparados, tinham outra expectativa, se abalaram. Agora ele pergunta: você está preparado para dores? Ou continua no evangelho conto de fada? Nem conto de fada o bicho pega. Conto de fada também tem um pau quebra, no final eles serem felizes. Eu não sei nem que evangelho é esse. Que história é essa? Que não tem dor. Então a gente tem que estar preparado. A promessa nunca foi não ter dores, não ter aflições. A promessa sempre foi ter a presença de Deus em nossas vidas. E no final, de alguma forma, Deus vai nos conduzir para o melhor lugar possível. Amém, gente? E aí eles vão conversando e Jesus falando, e o coração deles começa a queimar, e eles começam a ter uma mudança. E eu quero te aconselhar a meditar na palavra, a ouvir a palavra, para que seu coração vá sendo transformado pela palavra, alinhado com as expectativas da palavra, e não da ilusão, não do coach, não, por respeito quem é coach, mas da palavra de Deus, de uma vida que tem dores, que tem sofrimentos, mas que tem Deus lá. Amém, gente? Que tem o Senhor presente lá. E aí eles vão ouvindo o Senhor expondo as Escrituras, e eles vão sendo tocados, até que estão chegando no destino deles lá em Emaús, vão entrar em casa. Aí Jesus, que eles não reconheceram ainda, faz como que se fosse continuar mais adiante. Já estava se pondo o sol, e eles querendo mais comunhão com aquele homem. Olha que legal, ó. Os olhos não abriram ainda, mas o coração já aqueceu. Por isso que eu digo, a experiência do evangelho, ela nunca é só intelectual. Ela é intelectual, ela é compreensão, mas ela também é sensorial, ela é subjetiva, ela é um toque misterioso no nosso coração. Então eles já estão com o coração aquecido, ainda que os olhos ainda não se abriram. E eles convidam o pregador: entra aqui, insistem, fica aqui com a gente. Poxa, está ficando tarde já, para um pouquinho aqui, come aqui, repousa um pouco aqui. Aí Jesus entra, ele senta na mesa. Jesus pega o pão, dá graças e parte entre eles. Quando ele faz isso, eles reconhecem Jesus. Os olhos deles se abrem, porque viram que daquele jeito de partir o pão só Jesus tinha. Gente, que coisa boa é reconhecer o Senhor. Eu lhe digo, quem é do Senhor vai reconhecer o Senhor. Vai ter hora que vai ficar claro na sua vida: era Jesus comigo aí, é Ele. Só que, gente, quando eles reconhecem Jesus, o que Jesus faz, gente? Fica ali e bate um papão com eles? Não, imediatamente desaparece. Por quê? Porque o Senhor, Ele se revela para a gente no caminho errado por graça e misericórdia. Mas é um petisco que Ele dá, é uma canja que Ele está dando. Eu vou te mostrar que eu vim aqui te buscar, mas se você quiser mais de mim, volta para Jerusalém. E o Senhor não quer nos deixar conformados com caminhos maus, afastados dEle, afastados da comunhão com os irmãos, que é o lugar onde o Senhor nos quer. O Senhor nos quer convivendo com gente, amando, compartilhando a vida em Jesus, partindo o pão com os irmãos, consolando uns aos outros. O evangelho não é um chamado para uma vida solitária, você e Jesus no deserto. Não, é para a vida em comunidade. Então Jesus desaparece. Se eles quiserem mais, eles têm que voltar. E eu vou te falar, o Senhor, Ele vai ao nosso encontro, Ele mostra que está conosco, mas se você quiser mais, Ele aponta um caminho. Quer mais? A direção é aquela ali. E o texto fala que eles estão tão movidos por dentro, que eles não esperam para o dia seguinte, o que seria talvez o mais lógico, porque 11 quilômetros de caminhada dá umas 2 horas e pouco andando, gente. No sol do Oriente Médio eles estão cansados. Agora já é noite,
Mas o texto fala que imediatamente eles levantam e fazem a caminhada de volta, mais 2 horas e pouco no mínimo andando, mais 11 quilômetros. Porque eles querem muito, eles estão sedentos, eles querem de fato mais de Deus. E hoje que eu estou lhe falando, Deus é aquele que vai lhe buscar onde for, mas Ele te chama para ter mais relacionamento com Ele, para se esforçar sim, para se dedicar sim. Quando eu falo aqui, gente, não é para a gente estar lendo Bíblia por obrigação, orando por obrigação, mas não entenda isso como uma conformação de não ter vontade. Não, se eu não tenho vontade, tem algo errado em mim. Aí o Senhor foi, plantou vontade, eles na vontade que o Senhor plantou, caminharam de noite. Desejo, que o Senhor gere desejo no seu coração. Desejo da palavra, desejo de comunhão com o Senhor, desejo de orar, de comunhão com os irmãos. Porque quando o Senhor tocou neles, começou a rolar um perdão para a igreja, porque eles estavam magoados com tudo, né? Aquele Pedro lá, aquele João, aquelas conversas fiadas, a gente acredita naqueles caras, porque eram os líderes, né? Agora estão animados. Vamos contar para Pedro, vamos contar para João. Eles, o perdão rolando no coração. Eles estão voltando para encontrar os 11. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão, não é sobre vir para um culto simplesmente, não, mas quando Deus toca em nosso coração, nós fazemos um movimento para outras pessoas. Esse toque de Deus, essa experiência com Deus, que não te coloca para partilhar a vida com outras pessoas, é esquisita. A experiência com Deus nos leva a cuidar uns dos outros, a se aproximar uns dos outros, a ser mais tolerante, a amar mais. Eles voltam animados para reencontrar a igreja, para compartilhar o que eles viveram com Jesus. E quando eles chegam lá, sabe o que acontece? Os que estão lá estão dizendo: oxe, agora que vocês estão sabendo, né? Pois aqui está cheio de testemunho já. Tem muita coisa que ele está fazendo, né? O papo que rola na rede rola aqui, Vocês não estão sabendo porque vocês estão longe. Vou te falar uma coisa: quando você se aproximar de uma comunhão verdadeira, não estou falando, tem muita comunhão que é falsa, que é fake, mas de uma comunhão verdadeira em Jesus, com gente que está de fato, sinceramente buscando o Senhor, você vai ver que o Senhor está fazendo muita coisa. Toca alguém diga assim: às vezes é você que está por fora. Você é tão afastadão, tão individualista, que está por fora. Eles chegaram empolgados, assim, eles chegaram empolgados. Rapaz, eles não vão acreditar, velho. Eles não vão acreditar. Rapaz, Jesus está vivo mesmo. Nós somos os primeiros que sabem, viu? Vamos chegar lá para salvar a igreja. Ele está todo mundo desanimado lá. Rapaz, nós somos. Vamos chegar. Aí quando chegaram lá, gente, vocês não sabem, vimos Jesus. Eles, agora? Aqui está rolando há muito tempo, ele apareceu aqui, já falou com um monte de gente. Vou te falar uma coisa: Deus está fazendo muita coisa, mas você fica tão afastado, tão egoísta. Lembre de Provérbios 18:1. O solitário é um revoltado contra a sabedoria verdadeira, que busca seus próprios interesses. É um egoísta burro, para resumir. E ele se acha o diferentão, o afastadão. Não, ninguém me manipula, ninguém não sei o que. Ô, Binho, para com isso. Maturidade é você conseguir conviver de maneira saudável com as pessoas e compartilhar. E ali um ia contando uma experiência, outro contava a outra, e um ajudava o outro, porque todo mundo tinha problema ali. Não é só você quem sofre, não, está todo mundo sofrendo, gente. Eu tenho as minhas dores, você tem as suas dores, mas quando a gente se une em Cristo, a gente começa a ver que Ele é a resposta para todos nós. E Ele me dá um consolo que não dá para você, aí o seu consolo me consola. Paulo fala isso, né? 1 Coríntios capítulo 2, com as consolações que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Aí você ouve o testemunho do outro, aquilo já te anima. Rapaz, mesmo, velho. Caramba, aí um contava para o outro como o Senhor apareceu, como o Senhor falou, como o Senhor se manifestou. Aí todo mundo ia se fortalecendo na fé. E naquele ambiente de comunhão, onde um ia fortalecendo o outro, o que acontece?
o Senhor aparece no meio deles. Como quem diz, opa, é isso que eu gosto. O Senhor aparece. Quando você tiver coragem de conviver, de comungar, de abrir coração para as pessoas, de ser vulnerável, de se importar com a dor do outro, você vai ver, Jesus vai começar a brotar, a aparecer com revelações poderosas, com graça, com unção, com vida, com paz, com sinais, porque é para isso que Ele nos deu a graça, para partilhar. Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos convivam, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando eu saio da minha própria casca, do meu próprio mundinho, eu me importo com o outro, com a dor do outro, com as fragilidades do outro, e a gente vai se consolando mutuamente, se abençoando. Jesus está no nosso meio. E aí foi uma maravilha. E é isso. Mas eu quero falar uma última coisa. Qual foi o grande problema mesmo assim? O grande problema, gente, é uma coisa que assim, pela graça de Deus, assim, meu coração está cada vez mais trabalhado nisso, assim, mas tem tempo. Isso, gente, eu falo, tudo é processo. Ah, pastor, eu queria ser igual você nisso. Ô, meu amigo, eu estou nesse negócio há tempo mesmo. E você talvez está em coisas, em processos que eu nem comecei ainda, né? Por isso que a gente precisa um do outro, né? Por isso que, ó, aproveitar que eu estou na unção do cantor hoje, por isso que você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar. Pode vacilar também às vezes? Acontece. Pode chorar, né? Essa parte eu não concordo, não. Para. Só o começo da música. Essa parte não pode chorar, não pode vacilar? Não pode, sim. Chore, minha filha. É a parte boa da música, é a primeira. Eu sou crítico de música, eu sou chato. Então, olha, meu Deus do céu. Só vocês para me aguentar, viu, gente? É a graça, né? Olha pra cá, tava falando o que mesmo? Então, meu Deus. Sim, a comunhão, né? A comunhão. Mas assim, para encerrar a conversa é o seguinte. Qual o grande problema? Assim, uma coisa que eu amadureci na minha vida, lembrei. Gente, qual é o nosso problema? Eu vou falar uma coisa, Bion. A gente gosta muito do nosso roteirinho, gente, né? A gente gosta do roteirinho, né? Com 30 anos eu vou ter 2 filhos. Aí com 35 eu vou ter 2 filhos e um cachorro. E aí quando eu tiver, Binho, deixa eu dar uma paninha assim. Eu pego os jovens, às vezes os jovens. Pastor, que minha pena, eu digo assim, sabe de nada, inocente. Que eu vou fazer acontecer, que eu amo de tão fofo. Eu fico assim, Senhor, eu falo ou o Senhor fala? Ai, tinha muito nervo na sua coisa como. Nós esperávamos. Bem, não rola não é assim não. Mas deixa eu falar uma coisa. Sabe o que é gostoso? O gostoso, como Asaf cantou, ele cantou, né? Para fazer infinitamente mais, que é Efésios 3:20, né? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou... Eu acredito nisso. O plano dele, isso não é palavra de teologia da prosperidade, não. O plano dele, ele é melhor do que o nosso. Só que tem um caminho, tem um processo que a gente não entende muitas vezes. Mas é melhor, ele sabe o que faz. Ele não fala assim, o meu pensamento não é o seu pensamento, porque o seu pensamento é muito, você quer muito. O meu pensamento é mais simples, não é fazer, assim como os céus são mais altos do que a terra. Os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos, são mais nobres, são melhores do que o de vocês. O apóstolo Paulo,
provavelmente sonhou na vida dele ser um rabino respeitado, um judeu, um mestre judaico respeitado ali, tal, ter conforto, que um rabino tinha conforto, tinha uma vida boa. Bichinho foi perseguido, sofrido, cadeia, chicote tomou várias vezes, morreu executado pelos romanos. Meu irmão, o plano que Paulo, na minha opinião, é o segundo ser humano mais importante da história. Agora, o caminho, o processo, não era o que ele imaginava, né, gente? Mas o plano era melhor. Não é só de importância, não. É do que Deus realizou, a alegria que ele viveu de ver o reino de Deus através dele se expandir. Ah, que coisa maravilhosa. Agora, é porque é o plano. Aí o que acontece, ó? É igual. Aí o plano não dá, você quer voltar, você quer largar. É sempre assim. O povo no deserto. Moisés, gente, vamos, viu? Vamos para a terra prometida, viu? É mesmo, Moisés? Como é que é? Terra que mana leite e mel. Pô, top. A galera viaja, gente. Tá se vendo já no aeroporto, já, sabe? Embarca tomando um cafezinho. Terra prometida. Foi igual eu uma vez, quando eu passei no vestibular, aí tinha um tempo, minha faculdade era pública, aí tinha um tempo para começar a faculdade, ia começar no segundo semestre, aí tinha uns 6 meses que eu ia ficar meio de bobeira, aí me chamaram para ir para os Estados Unidos. Aí no último culto que eu estava na igreja, uma irmã falou para mim assim: olha, vejo você nos Estados Unidos como José no Egito. Isso eu vou governar. Só que eu esqueci que até governar, ele foi escravo primeiro. Aí quando eu cheguei lá, que eu estava lá limpando as privadas, eu disse: Jesus, cadê o José? Ele disse: José foi escravo primeiro, meu. O processo. Então o povo no deserto, eles queriam o quê? Voltar. Levantemos, Números 14, né? Levantemos um capitão e voltemos. É igual os caras frustrados, aqui nada, conversa fiada de terra prometida, do deserto aqui, e vamos voltar. Porque eles não entendem às vezes o processo de Deus. Mas olha como Deus é sábio. Isso que eu acho massa, né? Porque assim, o que é que eu aprendi? Cara, ele tem o roteiro dele, velho. Sabe? Ó, deixa eu falar uma coisa. Eu não tenho ideia do que vai acontecer na minha vida até o final do ano. Não sei. Tiago fala mais. Tiago fala assim: olha, você que fala assim, ó, amanhã eu vou viajar, prosperar, fazer. Tiago fala assim: tal presunção é diabólica, é maligna, porque você não tem condição de falar isso. Diga assim: se Deus quiser, amanhã eu estarei vivo e farei isso. Que a gente não sabe de nada, então senta na mão dele. Mas assim, para encerrar, eu acho legal Moisés, né? Porque Moisés entendeu isso também, né? Aí o pessoal está indo atrás de Moisés e Moisés, sim, como é que é, Moisés? O caminho aqui, o roteiro, como é que é o roteiro? Ele disse: rapaz, não sei não, é essa nuvem que a gente segue aí, ó. Como é que é? É a nuvem aí, não sei de nada. Onde essa nuvem vai, a gente tem que ir atrás aí. Mas não faz muito sentido. Sim, bora. O povo reclamava, reclamando, e Moisés ali, ó, a nuvem, coluna de fumaça. Aí daqui a pouco a nuvem parou no meio do mar, gente. Aí nem Moisés entendeu. O povo: Moisés, tá de brincadeira? Que negócio é esse aqui, rapaz? Que plano é esse? Que loucura, a gente vai morrer aqui, foi? Olham para trás, egípcios vindo, né? Carruagem, cavalo vindo, exército egípcio para pegar eles. Aí a mulher falou: essa aí também nem eu entendi também direito não, mas o senhor, essa também eu estou meio confuso assim, no meio do mar. O senhor falou: tá perguntando o que eu não botei aqui no mar? É no mar mesmo. Levanta seu casadinho para você ver o que vai acontecer. Aí a mulher levantou o cajado, o mar abriu, né? Aí o povo: ó, é para passar aqui? Vai passando. O povo está no meio da travessinha, os egípcios de gaiato também entram. A mulher assim: não entendi não, é para eles passarem também? Fique na sua. Tira o povo. O povo tirou todo. O senhor disse: ô moço, agora levanta o casadinho de novo aí. A mulher levantou o cajado, o mar. Aí o povo que estava reclamando disse: caramba, em nossa cabeça não fazia sentido nenhum, mas agora nos livramos de uma vez por todas dos nossos inimigos. O Senhor é um estrategista de guerra.
Ele sabe o que faz. E começaram a cantar e louvar ao Senhor, porque Ele sabe o que faz. Eu vou falar, pode estar sofrido, você pode não estar entendendo. Confia nele, discerne a direção dele, segue a palavra dele, confia nele, volta para Jerusalém, busca ele, ele sabe o que faz. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar junto. Vamos orar ao Senhor juntos. Com isso eu não estou dizendo para você não fazer planos, faça seu planinho, Bi. Faça seu projetinho de vida, faça, é legal, dá um nortezinho, né? Mas saiba assim que não vai rolar tudo. Não se apegue demais, sabe? Não se apegue. O importante é você saber que o Senhor está no controle da sua vida. Mas pastor, e se não foi Deus, se fui eu que me perdi, se foi eu que errei? Reconhece, Provérbios 3,6, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando eles reconheceram Jesus, eles saíram de Emaús e voltaram para Jerusalém. Onde você estiver hoje, reconheça o Senhor, Ele vai endireitar o seu caminho e você vai voltar a caminhar na direção certa, no projeto de Deus, no plano de Deus. Amém? Vamos cantar uma canção agora que fala que Jesus, Ele é o plano perfeito de Deus, né? Vamos cantar isso como já de louvor. Vamos louvar essa canção e a gente vai orar junto. Eu te convido a trabalhar isso hoje em oração. Fala, Senhor, às vezes eu não entendo nada, me frustro, dói, vontade de me afastar de tudo, vontade de ir para outros caminhos, vontade, mas assim, a minha vida é tua. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu guia, o Senhor me dá a direção. Eu confio nos teus planos, amém? Comece a orar assim, a gente vai cantar também uma canção que fala desse plano maravilhoso que se chama Jesus. Plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração e ele nem hesitou. No palco do amor, autor anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer. Aleluia. O plano que Deus escreveu. E quando a minha história Parecia ter, eu creio nisso. A tua graça me alcançou. Aleluia. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, O seu sangue me libertou. Jesus, o plano
que veio do Espírito aqui no meu coração. Ouça isso. Sabe quando eu falei aqui que às vezes eu olho para um jovem cheio de roteiro e digo, não sabe o que espera? Me veio agora um sentimento contrário, olhando para vocês aqui. O outro lado, dizendo, eles não sabem o que Deus prepara. Ou eles não sabem como o Senhor é bom. Eles não sabem como o Senhor sabe cuidar, como Ele sabe resolver, como Ele sabe usar as dores, os sofrimentos para glorificar o nome dEle. Oh, eles não sabem. Como o Senhor fala em Jeremias, eu bem sei os planos que tenho para vocês. Eu bem sei. Planos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês no fundo querem, que é paz, alegria, amor. Eu bem sei. O Senhor está no controle, amém, gente? Pai querido, nos perdoe porque muitas vezes nos apegamos ao nosso roteiro e ficamos frustrados, magoados, decepcionados, nos afastamos da Tua vontade, rompemos com as pessoas que nos amam. Mas hoje nós ouvimos o Senhor nos buscar no caminho de Emaús. Tua palavra aqueceu o nosso coração, nos dá força para voltar para Jerusalém. Cada um aqui tem uma Jerusalém, Senhor. Nos dá força para voltar para Jerusalém. Nos dá força para caminhar. Para aqueles homens desanimados de repente ficaram animados e voltaram para Jerusalém. Que eu sei que o Senhor tem bons planos para nós. Não são os nossos, ainda bem, porque os nossos são pequenos, são os teus maravilhosos planos. Faz a tua vontade, nossa vida. Você tem coragem de falar isso para o Senhor agora? Senhor, faz a tua vontade na minha vida, Senhor. Me guia na tua vontade, me guia. Me guia, Senhor, na tua vontade. Vou aproveitar que Camila está aqui agora, sem ensaiar, sem nada. Aí, pastor Diogo é onda, é só luta. Nesse tom que Caio está fazendo mesmo aí, ó. Jesus, meu guia é. E protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei.
amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, e a comunhão com o Santo Espírito seja com você e com a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa semana.